Network. Fala comigo, fã, fala comigo, creator dos esportes americanos aqui no Brasil. Tá começando mais um episódio do Playmakers, o lugar onde você conhece as pessoas por trás dos perfis dos esportes americanos aqui no Brasil. Eu sou o Lucas Cop, @LucasCop, você já pode me seguir aí no Twitter e também no Instagram. E estamos aqui sempre em nome da FN Network, @SomosFNN em todas as redes sociais. Onde você quiser a gente tá, só não no OnlyFans, mas o resto a gente tá em tudo que é lugar. Chegando para mais um Playmaker, se você tá assistindo, você já tá vendo quem é o meu convidado de hoje. Ele é um cara que veste roxo com muito orgulho e tá na FNN, na FN Network, também acho que com muito orgulho, é o nosso parceirão aqui de FN Network, e hoje a gente vai falar da vida desse cara, vai conhecer quem é esse paranaense apaixonado pelos Vikings. Seja bem-vindo ao Playmakers, Gabriel Chudes, ou Churros, como diria o nosso amigo Risadinha. Salve a minha nação sangue roxa que vai escutar esse episódio aí, né? E salve a todos os meus queridos ouvintes do Playmakers. Esse programa aí que tá sensacional. Esse nome foi fenômeno, tá? Eu tava nos bastidores na escolha do nome e esse nome nem tava na pauta, mas daí, do nada, surgiu. Então, É cara, muito, verdade. muito, muito feliz de estar aqui, tá? É uma honra para mim. Eu que sou novo de FNN, né? Então já tô tendo essa oportunidade aí de participar do Playmakers, muito feliz. E é isso aí, né? Vamos falar um pouquinho da minha vida, que não tem tanta coisa interessante assim, mas a gente vai conseguir falar um pouquinho. Tem sim, cara. Sempre tem coisa interessante, tem história para contar. Esse aqui, se eu não me engano, é o 7º episódio do Playmakers. Acho que é o 7º. E é o 2º de abril. Ele vai pro ar. Eu prometi que eu vou fazer 2 por mês e ele vai pro ar antes do dia 1º de maio. Então a gente tá gravando aqui no dia 27. Então, antes do dia 1º de maio, ele vai estar no ar. E, o Chudes, antes da gente começar a conversar, eu sempre gosto de homenagear meus convidados. Eu não tenho camiseta do Vikings ainda, mas eu tenho um Ainda. copinho aqui, ó, e aí eu, para quem tá assistindo, ó, o gigante tá ali, ó. Ah, tá ali, tá ali, Os, tá ali, os, tá os, ali ri- embaixo, os mas tá rivais, ali. os rivais estão do lado? Estão do lado, mas o gigante tá ali. O importante é a presença. E a gente. E mais uma coisa legal da gente falar, do nosso compromisso com esse programa aqui, que o que tá acontecendo nesse exato momento agora, Chudis, lá em Detroit, enquanto a gente Cara, grava? para vocês terem noção, simplesmente enquanto a gente grava, tá rolando o draft. Basicamente, o Natal de quem ama futebol americano. Tá bom? Tá bom para vocês Exatamente. o compromisso ou não? O Natal da off-season tá rolando, tudo bem que já é o terceiro dia, né? Quarta, quinta, sexta, sétima rodada, mas a gente tá aqui. E aí, quando terminar, a gente vai lá ver quem que os nossos times estão escolhendo. Por enquanto, tá feliz, né? J.J. McCarthy, Dallas Turner. Então, podemos seguir com chutes felizes com o draft 2024, é isso? Cara, vamos começar pelo Vikings então já? Porque assim, né, já que estamos no momento do draft, eu tava pronto para, né, apertar o gatilho no Drake May. Mas ao que tudo indica, né, a gente nem teve essa chance porque realmente o Patriots estava ali querendo, sedento pelo Drake May, o que faz sentido, porque é um excelente jogador, como assim eu também queria. Mas o J.J. McCarthy é aquilo, né? Enquanto ele não era jogador dos Vikings, eu não gostava, tá? Mas agora que ele é um jogador dos Vikings, ele é o Rookie of the Year, entendeu? Então não tem conversa. Eu te digo mesmo sobre Laiato Lato, também não queria por conta da todas as Da questões do lesão, né? pescoço, enfim. Mas agora que ele tá lá, meu amigo, vai ser o Defensive Rookie of the Year, com certeza, e bola pra frente. Mas vamos lá, vamos começar o papo aqui, que hoje a gente não vai falar tanto de futebol americano. Óbvio que a gente vai falar, porque não tem como, mas a ideia é saber a relação dos chutes com o futebol americano, e vamos começar por aí, cara. Como é que começa a tua paixão pelo futebol americano? Onde que entra a NFL na tua vida? Tu sempre foi apaixonado por esportes? Enfim, essa pergunta que não tem como eu fugir dela no começo do Playmakers. Né? Cara, hoje eu tenho 27 anos, tá? Essa carinha de bebê não engana. 27 anos e eu comecei muito cedo com futebol americano, porque, assim, já de imediato, já adianto para vocês que eu não sou o Pinho, tá? A minha memória é péssima. Eu sou horrível para lembrar data, entendeu? E para eu te falar assim, o Pinho ele lembra do reserva no ano de tal. Eu lembro mais ou menos, tá? Então vamos começar por aí. Mas a minha memória, assim,
minha primeira memória de futebol americano eu lembro muito bem. Foi na 7ª série, por incrível que pareça. 7ª série, eu acho que eu tinha por ali uns 12, 13 anos. Acho que é essa faixa aqui Por que a aí, galera tem de idade. Que um amigo de sala chega para mim, né? Época do Play 2, digníssimo Play 2, que a galera, né, saía da aula, assistia um Dragon Ball e depois era a tarde inteira no Play 2. Um amigo chega em sala com um CD piratão, né? Como sempre, de um tal de Madden. E eu falo, que isso, cara? Futebol é com o pé, não sei o que é isso aí, não. Não, pega isso aqui que eu tô jogando. E o cara ainda teve a decência de comprar uma cópia para mim, porque naquela época lá era R$2,50, né? Você saía com um CDzinho. Não, pega essa cópia aqui. Guilherme, lembro o nome dele até hoje, apesar de nunca mais ter encontrado esse cara. Muito obrigado, Guilherme, onde você estiver. E ele falou, cara, joga isso aí que é muito maneiro. Os caras se trombam, você consegue fazer ponto lá que corre e chega no final. É legal. Eu falei, tá, né? Vou começar, vou ver como é que é isso aí. Isso aí do Cheguei. Paraná, né? Só pra gente pontuar. Qual a Isso, cidade? eu sou de Londrina, tá? Eu nasci em Londrina, moro em Cambé, cidadezinha do lado, 5 minutos de Londrina, mas aqui é meio que a Cambé é a cidade industrial e Londrina é onde a galera mora, né? Mas eu tô ali nascido em Londrina, tá? Então sou londrinense, interior do Paraná. Para quem acha que Londrina é perto de Curitiba, não é, tá? 6 horas de Curitiba, então. E é longe. É longe. A gente está mais perto de Santa Catarina do que de Curitiba. Mas então, em Londrina, né? E, cara, não tinha nada de futebol americano, pelo menos pelo meu conhecimento naquela época. A gente está falando ali de 2009, talvez? Acho que é 2009, Beleza. 2008, 2009. Então, se eu não me engano, era o Madden 9, inclusive, que eu acho que o Madden 9 foi lançado em 2008, né? O Madden 9, e eu comecei a jogar. E acho que é até parecido com o Risada. O Risada eu acompanho o Playmakers, né? Que eu sou ouvinte assíduo, né? E acompanho o Risada também, falou que foi pelo Madden, né? E, cara, eu gostei do jogo de cara, porque moleque novo, né? Aquela coisa de esporte, eu sempre gostei de esporte, jogava tudo na escola, basquete, futebol, handebol, vôlei, tudo. E então eu vi aquilo diferente, gostei, e, cara, logo de cara eu escolhi os Vikings. Tudo por conta de um cara, né? Adrian Peterson. Assim, A lenda. porque assim, o Cop, eu não entendia futebol americano na época. Então, na minha cabeça era o quê? Quem corre mais é o mais. É o melhor, Uhum. né? Uhum. Não tinha o entendimento que o quarterback era o cara do esporte. Na minha cabeça era o cara que corria com a bola. E aí, sabe, já era esperto, né? Eu olhava ali os times que tinham. Já tinha descoberto que o running back era a posição que corria, então eu olhava ali os overall, né? Olhava quem tinha o Uhum. maior overall. Aí, Adrian Peterson. Eu olhei e falei, nossa, esse escudo é lindo. Que isso? Cara, então foi assim, de primeira. Isso com 12 anos, tá? Mas sem conhecimento nenhum. Até então não sabia quem era quem, não conhecia ninguém, nunca tinha visto um jogo. Meu primeiro contato foi com o videogame. E aí assim foi, da 7ª, 8ª série, até ir para o primeiro ano do ensino médio. Quando eu chego no primeiro ano do ensino médio, eu já entendia mais ou menos as regras por conta do videogame, então, porque eu joguei muito, né? E aí eu chego no primeiro ano, nenhum amigo gostava, porque eu tentava empurrar, né? Mas ninguém me ouvia. Eu era sozinho, até que em um desses debates que a gente tem na escola aí de fulano jogou Libertadores, e eu não tava, né, já tava querendo falar de futebol americano, falava assim de futebol, sou fanático, a gente vai chegar nesse ponto também, mas queria falar de futebol americano até que uma menina fala, o meu primo joga. Eu falei, mas como assim seu primo joga? Eu falei, aqui tem? Aí ela falou, Uhum. joga em Londrina. Aí eu falei, não é possível, me passa o contato, né, naquela época era Orkut ainda. Sim. Consegui o contato do cara, o cara morava em Cambé também, na minha cidade, mas como eu falei, Londrina é do lado, 5, 10 minutinhos. Aí ele falou, cara, inclusive, aí conversei com o cara, né, Thiago, um grande abraço pro Thiago, se ele for ver esse episódio aí. E ele simplesmente falou, cara, eu jogo num time Londrina aqui, mas tá tendo um pouco de atrito e tal, os caras, né, famosa panela, naquela época já tinha, né, panela, isso já até falando de 2010, 2011, se a galera não conhece, é o Londrina Bristol Becks, que tem até hoje, né, os caras jogam aí em cenário, já estão em cenário nacional, posso dizer assim,
E ele falou, cara, então eu tô saindo, eu quero criar um time em Cambé, porque não tem time em Cambé, e aí criamos, juntamente, criamos o Cambé Falcons. Eita. Saudoso Cambé Falcons, né? Criamos assim, ele falou, vou criar, eu falei, eu vou junto. Ele era o quarterback, eu era o wide receiver, a gente ficou por um mês ali lançando bola para mim, eu e ele. É um time de dois. É um time de dois. E, cara, eu falo muito, tá? Se você quiser me interromper, fica à vontade. Não, tu tá aqui para isso, vai, segue na história. E então aí assim, meu primeiro contato realmente em campo aí já foi em 2010, talvez. Eu posso até depois mandar a foto para você, tá? Eu tenho uma foto aí depois de Cambé Falcons, quando saímos de 2 jogadores, começou ali 15, 20, cara, né? Porque a gente jogava num campo aberto, então a galera passava em frente e falava, o que eles jogam os caras, tipo, no campo de futebol, os caras lançando bola com a mão. E aí foi juntando uma galera, foi passando o tempo, foi juntando e a gente conseguiu juntar uma galerinha. Tudo off-pad, né? Pra galera, né? Logicamente, naquela época nem se pensava em comprar equipamento, apesar que ele tinha o helmet, ele tinha o shoulder, porque ele já jogava, né? Mas a gente não usava, então era mais para aprender o jogo em si. Então eu aprendi em campo ali, sim. Comecei a 2010 começar a entender mesmo o futebol americano, porque ele foi me explicando também, explicou os times que tinha. Eu já falava que torcia para os Vikings, né? E Mas aí até então tu não assistia a NFL não, direto. não. Eu sabia de NFL por conta do Madden, porque eu joguei os Maddens que iam saindo, eu sabia ali. E como eu falei, era Orkut aquela época, era mais aquelas comunidades, sabe? Aquelas coisas assim, eu não tinha acesso à TV a cabo, até que começou a passar no EI. Como eu falei, eu sou péssimo com data, não sei que ano começou a passar no EI, mas assim que começou, eu fui um dos primeiros lá, tanto que eu conheci o Rafão lá no EI, né? Porque o Rafão, que é um da NFL Brasil, para quem não conhece, Rafael torcedor dos Martins. Vikings, sim. E eu falei, meu Inclusive, Deus, desculpa te interromper, mas vai inclusive lá. já vi ele respondendo um comentário lá no Twitter pro Merlin, que foi o nosso último convidado aqui, elogiando o Playmakers, então obrigado, Rafão. Valeu, Rafão, mas tem que vir um dia aí, hein? Vai, tá na minha É... lista. Então aí tu imagina, a primeira transmissão que eu assisto foi, eu não lembro se foi a primeira, tá? Mas quando eu vi o Rafão e ele falou dos Vikings, eu falei, não é possível. O cara, pô, é igual a mim, né? Já era difícil de encontrar gente que gostava de futebol americano. Quando eu assisto a transmissão, vejo o Rafão e ele falando dos Vikings, eu fiquei, assim, encantado, né? E aí, mas eu já comecei, ali em 2010, já comecei a acompanhar mais, tá? Eu sabia mais pelo Thiago, pelos caras que tinham acesso, né, a jogos, perguntava para os caras, mas aí assim que começou essa era mais de internet, que dava para pesquisar as coisas, eu pesquisava bastante, mesmo que em inglês, eu dava um jeitinho de aprender Tu, lá. tu tinha uma comunidade no Orkut lá, Minnesota Vikings Brasil, já tinha naquela época, não? Cara, não tinha porque não tinha ninguém do Minnesota Vikings. Só Pelo tu e o menos Rafão. eu não conhecia, eu nunca fui, por incrível que pareça, a gente pode chegar nesse ponto também. Eu sou formado em marketing, tá? E marketing e publicidade, e eu sou péssimo com redes sociais. Não péssimo por não saber mexer, mas porque eu não gosto de Uhum. aparecer, de me expor, esse tipo de coisa, por mais que seja até cômico, né? Eu fazendo lives e etc. Os amigos próximos até falam, pô, você fazendo, cara, realmente. Mas enfim, né? O que a gente não faz por amor? E aí, não tinha um conhecimento, então eu comecei a fazer ali um pouco de pesquisas e tal. E resumidamente tudo que eu falei, eu comecei então ali na época entre 9 e 10 ali em 2009, primeiro contato com o videogame. Em 2010, que já criou o time, tem até foto dessa época 2010, 2011, quando a gente já tinha o uniforme, que também era roxo. E já lá com o uniforminho, né, e tudo, depois eu posso até mandar para você. E aí, a partir daí 2011, eu comecei a acompanhar bem, assim, de fato, o futebol americano, assim, igual acompanho o futebol. E o primeiro Super Bowl que eu assisti com a galera, assim, que era do time, foi o Super Bowl que a Beyoncé cantou, se eu não me engano, que era 49ers e Ravens. É isso? Ravens. Que acabou a luz e tal. O Não lembro se foi do, o do Joe 2012 Flacco isso, contra o talvez. Kaepernick. Isso, acho que foi 2012 isso. Não Isso aí sou era 2013, temporada 2012. Foi no começo de 2013. Isso, começo de 2013. Então, assim, o primeiro Super Bowl que eu assisto foi esse, tá? Mas antes disso eu já acompanhava pela internet, não tinha, como eu falei, não tinha acesso muito à TV a cabo, então acabava vendo pela internet as coisas, mas o interesse mesmo já começou desde que eu
o Guilherme me apresentou ali o joguinho. Uma dúvida aqui que ficou na minha cabeça. O teu parceiro que criou o Cambé Falcons contigo, ele era torcedor de Atlanta? Não. Pra botar esse nome? É, cara, olha o rolo. Foi Cambé Falcons. Ele pensou primeiro em. Eu não lembro, não vou saber o nome em inglês, tá? De quebra-molas. Sabe quebra-mola que tem na rua? É assim que se Aham, chama na cidade de vocês? Ele queria. aham. Porque aqui em Cambé tem muito. E ele queria colocar Cambé, tipo, quebra-mola, só que em inglês. E Uhum. aí não dava, né? Não tinha credibilidade. E aí ele foi procurando nomes de times aí, enfim, de mascotes, achou Falcons legal. Mas e ele torcia Ah, pra quem, tu lembra? ele torce pro Giants. Ah, tá. É, aí, enfim. Aí ele pegou. A logo não é do Falcons, a logo é do Hawks da basquete, do Atlanta Hawks. Então, assim, foi um rolo, mas na realidade nem sei de onde que ele tirou essa ideia. Eu sei que o uniforme nosso era roxo e preto e branco, acho, roxo e branco, enfim. O Eu acho que é uniforme era da Giants. cor do. O uniforme era da cor do Ravens, então. Que salada. Total. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, ele é torcedor do Giants, tá? Se ele não for torcedor do Giants, me desculpe, Thiago, mas é que é muito tempo e a minha memória Tá, é mas e aí ruim. vocês chegaram a jogar campeonato e tudo? Como é que foi isso aí? Então, o Cop, assim, na época, vamos lá, eu sempre quis ser jogador de futebol, sempre, desde criança. Então, eu com 5 anos estava na escolinha já, jogava futsal, né? Só que eu não gostava de futsal, eu não consegui me adaptar, eu também não tinha muito talento, né? Porque nessa época você já vê os carinhas que já são diferenciados, né? Com 5, 6 anos você já vê a molecadinha que se destaca. Não era, nunca fui talentoso. Mas eu falei, cara, não, falei pro meu pai, não gosto. Ele pagava a escolinha, né? Mas não gostava, queria ir pro campo. Aí no fim, o campo tinha um campo perto de casa que o professor dava treino e era de graça. Aí, entre pagar e de graça, meu pai falou: Ah, vou gastar só uma chuteira, então vamos, vamos trocar esse investimento, né? E fui pro campo. Então, ali com 7 anos, eu fui pro campo, mas era ruim, tá, Cop? Era ruim. Demorei a desenvolver, assim. Eu fui começar a desenvolver ali nessa época mesmo, que eu tava no. Eu conheci o futebol americano ali com 11, 12 anos, já estava maior. E só que, como eu sou muito apaixonado por esportes, futebol, enfim, eu treinava muito. Sempre treinei muito. Eu era ruim, mas eu treinava muito. Então, assim, não tinha quem saía por último. Então, treinei muito. Então, até que eu cheguei num nível ok, né? Não vou dizer que eu cheguei num nível alto. Uhum. Mas, assim, treinava no time. Aí comecei a jogar no time do Cambé mesmo. E até então só queria saber de futebol. Viajava, então viajei para São Paulo, viajei para outros estados para jogar futebol. Até os meus 17 anos eu estava nessa tentativa de ser jogador de futebol profissional. Fazia, entre aspas, testes com alguns times, jogava com os times de fora. Cheguei a representar o Paraná Clube em 2017 em um torneio, só que não. Eu fui representar o Paraná Clube, mas não era o Paraná Clube que estava jogando, sabe? Tipo assim, Uhum. eles colocaram o nome de Paraná, mas não era o Paraná. Mas, enfim, o mais perto que eu cheguei foi esse ano, porque a gente foi jogar como Paraná Clube e caímos uma chave com Santos, Bahia e Figueirense. Aí, ó. E então, e nessa época a gente ficava alojado em escola, né? E no E futebol, no soccer, tu jogava do quê? eu Além de teimoso. jogava de zagueiro. Com o meu 1,77 m, 1,78 m. Mas, como eu falei, cara, eu treinava muito. Então, como por ser baixo para diferença de estatura da minha idade ali, já tinha galera mais alta, eu treinava muito, então eu ganhei muita impulsão, o que me ajudou depois no futebol americano, que eu era wide receiver, e sempre fui muito rápido. Quem tava no Embras lá viu mesmo, eu gordinho de shorts jeans, viu que eu fiquei no top 10 das 40 jardas, tá? Então, é... então assim, Cara, ó, cara, deixa eu te interromper aí, porque essa história é boa, cara. A gente tava lá no Embrasa, a gente se conheceu pessoalmente lá no Embrasa, sim, né? Eu, o Chudes, o Risada, enfim, a galera lá da FNN. E esse cidadão que você tá vendo aí na tela, ou que você tá escutando, ele queria muito ser campeão do 4-Yard Dash. Você tentou quantas vezes lá? 3, 4? cara, eu acho que eu tentei uma vez no primeiro dia e fiquei no top 10.
Daí, no segundo dia, eu acho que eu fui umas 2 vezes, no terceiro dia eu fui umas 2 vezes também. Olha, ó. Ele Ah, queria mas, muito, cara. Mas, gente, mas o teu melhor tempo acho que foi do primeiro dia, né? no primeiro dia foi 4,73, talvez? Acho que foi isso. Olha, aí, ó. 4,66, não lembro agora. Mas aquilo tava muito mentiroso. Teve cara lá que correu 4,9, pô. O recorde da NFL é 4,22. Não faz sentido. Mas não interessa. Se tu tivesse batido o recorde, ia estar lá no teu Instagram É, fixado até com, hoje. com certeza. Mas e É, aí, mas, então, não deu certo a carreira do futebol e tu investiu no futebol americano, é isso? pô, assim, basicamente eu tinha bastante lesão recorrente no tornozelo. Eu tenho problema no tornozelo até hoje. É, e eu tenho a famosa perna torta, sabe? Do Garrincha. Tem as pernas tortas um pouco. E eu tenho muitas dores no joelho. Então, assim, eu amo esporte, mas sempre que eu vou praticar, eu fico com dor e lesionado. Enfim, joguei o campeonato lá. Inclusive, o seu Vasco estava na sede junto conosco. O técnico do Vasco tinha gostado de mim, pegou o meu contato para eu poder fazer um teste no Rio Grande do Sul, não, perdão, no Rio de Janeiro. E nesse campeonato, a gente, como eu falei, ficou Santos, Figueirense e Bahia. A gente ganha o primeiro jogo do Figueirense de 4-2, empata com o Bahia 0-0 e disputa o primeiro lugar com o Santos na última rodada. A gente ganha do Santos 2-1. Vão achar que é mentira, a galera já acha que eu minto muito, mas como eu sou de 96, Gabigol também é de 96, tá? Gabigol não estava nesse time do Santos porque ele já era da categoria de cima, tá? Mas lá os caras falaram que tinha um cara muito absurdo e ele, enfim, né? Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser. Nesse programa aqui a gente chama ele de Gabriel Barbosa, porque eu não gosto desse cidadão. Mas vamos lá. Ah, tá. Perdão, tá? O Gabriel Barbosa, tá? O cara que tá aí banido do futebol por 2 anos. Isso, é. E aí a Mas gente ganha eu acredito em você. Obrigado. Aí a gente ganha do Santos 2-1, classifica em primeiro. E faltando 5 minutos para acabar o jogo, eu estouro o tornozelo. Eita. E aí eu volto de muletas pro colégio, né, onde a gente estava sediado, e aí a galera do Vasco estava lá também, o cara que já tinha pego meu contato, que já tinha visto nossos 2 primeiros jogos. Aí, né, foi um tchau, obrigado, né? Quem sabe uma próxima, não sei nem se eu ia ter a oportunidade de ir fazer um teste, mas de fato já tinha pego o meu contato, já tinha conversado com o meu treinador, que também tinha gostado de outro menino do meu time. Mas aí o sonho foi por água abaixo, eu voltei, tive que ficar 3 meses de molho aí com o tornozelo, né, zoado. E nesse tempo só jogando videogame, né? E Madden pra cima. Eu aí com 16 para 17 anos, eu já tava jogando futebol americano. Tanto que quando eu volto do campeonato, o Thiago fica maluco comigo, porque a gente estava já na época de fazer amistosos, né? Com pads já, consegui uns pads emprestados e tal. E aí eu fico de molho mais um tempo também, porque machucava demais jogando futebol. Só que daí eu abandono o futebol de vez e fico só no futebol americano. Só que eu não cheguei a jogar nenhum campeonato, tá? Voltando lá a pergunta. Eu, particularmente, não joguei nenhum campeonato, joguei só amistoso. Por conta de investimento mesmo, a gente demorou muito a conseguir equipamentos. É muito caro. A galera que pratica e sabe a realidade do futebol americano no Brasil, agora que está começando a ter um pouco mais de visibilidade, mas a gente está falando de época de que eu comecei a jogar ali em 2014 com pads. Em 2012 a gente jogava sem pads. Então a gente demorou 2, 3 anos para conseguir juntar ali equipamento. E aí ia jogando, aprendendo, jogava com as regras normais, né? A gente ia no sábado, pintava o campo com cal, no domingo a gente treinava com as marcas do futebol americano, né? E treinava todo sábado e todo domingo. E aí foi assim, cara. Fui me apaixonando cada vez mais, aprendi muito, porque você assistir é uma coisa, você jogar videogame é outra coisa, e você jogar no campo é outra coisa. Então eu tive, assim, basicamente as 3 vivências, e aí vivia de lesão também, então ficava ali ajudando como na parte técnica ali também, no meu último ano eu comecei até a chamar um pouco as jogadas também do ataque, porque já era velho, né? Já estava ali em 2017, vamos dizer assim, já tinham mais vivência. E aí faz a junção de 2 times, junta uma galera que era de Arapongas, uma cidade vizinha, com uma galera de Londrina, e aí não era mais Cambé Falcons, virou Norte Paraná Futebol Americano.
E agora eles saíram, agora não, né? Já faz um tempo, acho que um pouquinho antes da pandemia, o Norte Paraná saiu daqui da cidade, foi para Arapongas e hoje virou Golden Phoenix, que é lá de Arapongas. Mas os caras, assim, tem um carinho enorme pelos caras, assim, o Bana é um cara que me ensinou muito, que é até parente, inclusive, de um dos Banas que cobre aí Do o Gui? Chargers aí, da FNN, eu até fui perguntar para ele, acho que é primo dele, se eu não me engano, Que legal. e é um cara que assim, me ensinou muito, um cara absurdo de jogar até hoje, o cara jogou de tight end, jogou de DE, e hoje ele é quarterback, e é bizarro, o cara tem um conhecimento absurdo. Então, assim, sou muito grato para esses caras por terem me ensinado futebol americano. E aí eu chego na criação de conteúdo, se você me permite chegar já nessa parte, né, dos Vikings. É a minha próxima pergunta, vamos lá. Perfeito, Pode então já vamos seguir. emendar. E aí o que acontece? Já na época já de Facebook e tal, né? Eu criei um grupo lá falei, galera, e aí, quem que gosta de futebol americano aí? Vamos criar um grupo no WhatsApp aí. Criei um grupo, acho que de 2014, talvez, 2015, se eu não me engano. A gente tem esse grupo até hoje. Começou lá um grupo com 100 e lá vai pedrada de cara e foi diminuindo. Hoje eu acho que tem, sei lá, 17. Os caras são meus irmãos, converso com os caras todo dia, tipo assim, um em cada estado, mas, pô, a gente é basicamente melhor amigo, assim, sabe? A É galera maneiro que veio do demais. Facebook. Do Facebook. E aí cada um com um time, inclusive a gente já conseguiu se encontrar algumas vezes, algum dos caras que, sabe, às vezes viajou para cá por algum motivo, a gente conseguiu se trombar, Uhum. então é maneiro pra caramba. E aí eu falei, pô, cara, mas e o Vikings? Não tem nada do Vikings, eu não consigo achar nada dos Vikings, só via coisa em inglês, era muito difícil, eu tinha que ficar traduzindo as coisas, e não conseguia ver nada em português. Até que, acho que 2019, talvez, acho que foi 2019, eu fiquei sabendo que tinha um grupo dos Vikings aí, já tinha um MVP, né, criado pelo Rafão, que a gente já citou, e pelo Ramiro. E aí eu Minnesota comecei Vikings Podcast, né? Bom pontuar. isso, o MVP Minnesota Vikings Podcast, que é da FNN, né? E aí eu comecei a acompanhar. Até então, ainda não participava de criação de conteúdo, nada, tá? Só escutava, comecei a consumir. Ali por volta de 2020, já estava escutando bem, já consegui entrar nos grupos aí, que hoje em dia hoje a gente tem 3 grupos, pelo menos que eu saiba, né, grandes assim de comunidade do Minnesota Vikings, então participo dos 3 grupos aí. Entrei nos grupos e aí aos pouquinhos o meu querido Risada, né, o Risada que participou aí, o cria do Curry, eu ficava infernizando ele, porque ele na época ele participava como convidado várias vezes, né, lá no MVP. E como ele é um cara muito ativo, ele conversa muito nos grupos, debate muito, falei, cara, me coloca eu lá para gravar um dia, velho, qualquer coisa, nem que for 5, 10 minutos. Não, Deixa vou eu, conseguir. deixa, eu, Vai lá, vai deixa lá. eu te interromper aí, porque eu falei com ele antes da gente gravar aqui. Falei, ô, É, vou gravar com o Chudes, mano. O que você quer que eu falo para ele? Aí ele falou, tá, tem a resenha que ele que deu o seu apelido, né, de é. Chudes. Tem a resenha lá do duelo que vocês fizeram no Esse. drill lá no Embrasa lá, que ele fala que te atropelou. Falou que me humilhou. E aí ele falou assim, eu quero mandar uma pergunta. Pergunta para ele como É. que foi o processo dele de um simples torcedor do Vikings para hoje ser um formador de opinião da comunidade. Diz para ele que eu recrutei ele e que eu recrutei ele como Mr. Irrelevant, ele falou. Ô, cara, primeiramente, ô Cop, o Risada, cara, ele é um cara, assim, excepcional, tá? Cara absurdo. Você sabe, né? Cara, assim, que, pô, me ajudou muito. No começo era bem difícil, assim, porque, cara, eu era novo, como eu falei, eu sou, por mais que não pareça que eu falo muito, eu sou um pouco tímido em questão de aparecer, sabe? Eu não gosto de ficar me expondo. Então eu não ficava tanto ali falando nos grupos, eu só lia, não falava nada e queria participar, porque eu já tinha uma bagagem, por mais que a galera não sabia, eu já tinha uma bagagem desde lá do começo, né? Então eu queria poder me expressar, falar minhas opiniões e tal, e aí ficava infernizando ele, né? Aí ele fala que ele é o meu pai, né? Ele fala assim, não, quem que é seu pai? Ele fica zoando, né? Que me recrutou aí, né? O Mr. Irrelevant, né? E aí ele viu meu nome já, primeiro, né? Gabriel Chudes, desse jeito que tá escrito aí.
E aí ele falou, não, Chutes, né? Porque, como ele falou no episódio dele lá, que, né, que na torcida do Corinthians os caras não é nome, é apelido. Não vem com nome, não, que não tem negócio. Não, não é Chutes, não. É churros. É churros, e começou churros, 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 e a galera já adotou, né? Inclusive, até alguns amigos daqui, às vezes, me zoam chamando de churros, né? Que é amigos pessoais. E aí, então, né, Churros, ele que colocou o apelido, eu não tenho nada contra, eu brinco, inclusive no Embrasa lá, quando a gente tava fazendo campanha, fiz a campanha lá como Churros, brincando, né, então não tem problema nenhum. Até porque se achar ruim é pior, aí mesmo que pega. Não, acho, não, mas eu não tenho problema não, eu sou tranquilo com essas coisas. Aí no Embrasa, né, no ponto do Embrasa, a gente participou, não sei se você viu, mas tinha o drill lá que você tinha que lançar a bola pro recebedor, né? Uhum. Tinha 2 recebedores, tá, Cop? Tinha lá, acho que era o Tarek Hill e, sei lá, talvez os DeAndre Hopkins, eu não lembro agora. E, cara, eu sou wide receiver. Eu nunca fui quarterback, eu não aprendi a lançar. Eu sou wide receiver. Tanto que eu ganhei no primeiro dia lá, eu ganhei o evento de wide receiver lá no Embrasa, tá? Pra quem não sabe, mas eu ganhei um brochezinho lá, exclusivo, tem aqui guardado, tá? Que a galera não ganhou no evento, mas só quem ganhou os eventos, quem ganhou os drills ganhou. E eu tenho aqui. Mas aí eu acertei, eu acho que o passe pro Tarek Hill e errei pro Hopkins, e ele acertou os dois, e ele fala que me humilhou, tá? Basicamente ele ganhou por uma bola ali, né? E ele fala que me humilhou. Tem a dancinha aí também, tem a figurinha dele no grupo aí zoando eu, enfim. Mas foi essa resenha aí. Mas ele arregou para as 40 jardas, tá? Não quis correr nas 40 jardas, não. Arregou. Fica aqui o meu. Aí, a minha fica a fala. sua denúncia. E qual que enfim, era outro? aí. Não, aí no final ele. Respondi, né? Não, aí no final ele te chamou pra. Agora vamos pro assunto sério aqui, que ele te chamou pra participar do MVP, né? Perfeito. Aí ele me chama para participar do MVP. E aí na época era o Felipe Drummond, muito bom também. Esse cara é excepcional. Apesar de hoje não estar tendo tempo por conta do trabalho, da vida, o cara tem, pô, acho que ele tem 2 filhas, se eu não me engano. Então, pô, normal também. O Alisson também, um cara excepcional. Henrique, que hoje grava comigo, assim, meu parceiraço, converso com ele direto. E o Risada. Então, basicamente, eram eles que gravavam, tá? Porque na época eu acho que o Rafão já estava fazendo as coisas do trabalho dele ali. Não lembro se ele já estava na NFL Brasil ou não. Tive contato zero com o Ramiro, então também não cheguei a conversar assim. E aí eu entro no MVP como para gravar esporadicamente, né? Eu entrava como convidado, falava ali um pouquinho sobre os jogos, né? Sobre o resultado de jogo, enfim. E aí, acho que isso foi 2020, talvez, 2021. E acho que foi 2021. Aí no outro ano, cara, o Felipe Drummond começou a não ter tempo, o Alisson também já não tinha tanto tempo, o Risada, pô, focadíssimo no cria do Curry, né? Uhum. Então, assim, a MVP começou a cair. Tipo assim, não tava dando pra galera gravar, e eu já, aquele meu jeito doido, que você já conhece bem, querendo abraçar, não pode acabar não, pode deixar que eu gravo e tal, e fui nessa pegada. Falei, não, deixa comigo então. Aí em 2022 eu começo a gravar mais sério, pegar os episódios para gravar e tudo. Aí eu acho que o Alisson editava. Foi a temporada 2022 assim, a gente foi levando meio com a barriga, né, de gravando. E aí eu conheci, foi só aí, tá? Porque como você começou desligado de rede social, conheci o antigo Central Vikings Brasil, que é no Instagram, tá? O Instagram era Central Vikings Brasil, era o maior perfil que tinha do Vikings aqui no Brasil, que é o mesmo criador, é o Viking Sincero no Twitter, tá? Que é o Lucas, que também tá na FNN com a gente. Que absurdo também. Esse é lenda, viu? Esse cara aí é. Tá fazendo chover lá no Twitter com o verificado Não, lá. tá. Já bateu a meta dele lá de impressões. O menino arruma briga com a galera da Taylor Swift. O bicho é foda. Aí conheci ele e falei, cara, ó, eu tenho um podcast e tal. O que você acha da gente juntar tudo, fazer uma coisa só? Isso começo de 2023, tá, o Cop? Uhum. Para começar a temporada de 2023. Pô, vamos fazer sim. Ele, pô, foi super parceiro, tipo assim, não teve ego de ceder o login e a senha do Instagram para mim. Falou, não, pô, me ajuda aí então, já que você vai ajudar, vai ser legal, vai ser maneiro, né?
E ele já, na conta no Sincero também, movimentava bastante conteúdo lá. Só que ainda assim, para mim, sei lá, faltava algo, sabe? Eu já estava pensando num projeto lá na frente, porque, como eu disse, sou formado em publicidade, então eu sou muito criativo. Eu já tinha feito podcast na faculdade, então já era um pouco em mim isso. E eu sou muito de projeto, eu sou muito da prática, odeio teoria, mas eu amo prática. Então eu falei, pô, vamos colocar as coisas para frente. Sou mais da área da comunicação, né? Talvez teria que ter feito jornalismo e não publicidade, mas queria, enfim, fazer um projeto grande. E eu falava pro Lucas, cara, a gente tem potencial, a gente tem uma comunidade menor, mas a galera, pô, o MVP batia lá 100, cento e poucas views por episódio, que já é bastante, porque é uma coisa nichada, a NFL é nichado, Minnesota Vikings é mais nichado ainda, porque é um time que não é um time do hype, né, vamos dizer assim, esse termo. E aí começou, Lucas, essa questão de produzir conteúdo mesmo. Vou colocar que começou em 2023. Comecei ele em 2022, umas participações esporádicas no MVP. 2023 eu assumo assim o MVP como produtor mesmo. Comecei eu mesmo a editar e fazer arte e tudo. Hoje a gente tem uma equipe aí, né, do MVP. MVP não, né? Agora é MVB, que eu vou chegar aí já também. 2023 a gente produz conteúdo como Central Vikings Brasil, tá? A gente produz conteúdo como Central Vikings Brasil. A gente vai para o Embrasa em 2023 como... 2023 não, né? 2024. A gente vai para o Embrasa como Central Vikings Brasil ainda, se eu não me engano. E quando a gente sai do Embrasa, eu falo para ele, cara, a gente está atrasado. Acho que a galera já está muito na nossa frente. Lógico, por exemplo, eu falo bastante da Dani, do Pink Zone, porque ela, pô, o conteúdo dela é fenômeno. Eu falo, às vezes, com ela também no WhatsApp aí. Então, tipo assim, ela tá lá em São Paulo, é mais fácil para ela, o Gabriel do Hail Mary, se eu não me engano. É mais fácil pra galera produzir conteúdo porque eles estão ali na nata do futebol americano no Brasil. Pô, eu sou de Londrina, interior do Paraná, irmão. Aqui não tem nada de futebol americano que eu possa buscar na fonte, porque eu vou participar de um programa. Eu tenho que fazer daqui, entende? Sim. Eu que tenho que criar, tirar o leite de pedra, como a gente brinca. Só que eu falei pro Lucas, falei, cara, e o Lucas é do Rio de Janeiro. E eu falei, cara, mas a gente tá atrasado. Acho que hoje a gente é o maior do Minnesota Vikings aqui no Brasil. Sim, somos os maiores. A gente tá no Twitter, tá no Instagram, a gente tem o nosso podcast, pô, não tem ninguém fazendo isso. Então a gente se auto-intitulou como Minnesota Vikings Brasil. Mas eu acho que é justo porque acho que a gente é sim o maior, a gente consegue ter um alcance maior. E aí começamos, eu tive a ideia de fazer toda o planejamento, então, pô, fui conversar com fulano que era do Twitter, fui conversar com fulano que era do Instagram, fulano que era do TikTok, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então hoje tem uma equipe, criei uma equipe do Minnesota Vikings Brasil, então hoje a gente tem uma galera que faz o corte, tem a galera que faz texto para a FNN, que agora a gente está voltando a movimentar lá o site da FNN, inclusive saiu um texto ontem. Então assim, eu quero que seja um perfil que daqui a um tempo vai ser, pô, por exemplo, a NFL Brasil agora está dando oportunidade para os criadores no Brasil, né? Quando a NFL Brasil pensar em alguma coisa dos Vikings, ela vai pensar na gente, entendeu? Porque a gente já tá fazendo esse trabalho há um tempo. E esse sempre foi meu pensamento. Agora com a FNN também, pô, entrei para a FNN aí, vamos dizer assim, né? Quando eu entrei para MVP já era da FNN sem saber, mas quando eu lembro da primeira vez que fui falar com você, eu até brinco que eu usei a frase tipo, pô, eu tô caindo aqui de paraquedas, eu não faço a menor ideia de como produz, como faz postagem no site, mas pô, tô aqui para aprender, o que precisar de mim, pode contar comigo. E assim foi. E cara, tô querendo produzir cada vez mais. Agora, sim, de fato, acho que esse ano de 2024 está sendo um diferencial para nós, porque a gente está realmente focando, a gente pagou um verificado lá no Twitter também, sabe, a comunidade está ajudando, tá tanto ajudando financeiramente com um projeto lá no Apoia-se, como também engajando nos conteúdos. Eu sei que é difícil, assim, como eu falei, é nichado, são poucas pessoas, a torcida não é grande, não é igual a torcida, por exemplo, do Chiefs, do 49ers, que já é mais conhecida, que tem mais público, mas assim, a nossa torcida também faz presença, né? E então, assim, cara, eu cheguei na produção de conteúdo dessa forma. O legal disso, tudo que tu acabou de me contar, eu já sabia de boa parte dessa história, mas não com tantos detalhes, né? Mas é o timing, assim, né? Porque tu
Basicamente o que tu fez foi perceber que vocês precisavam ser não só um podcast, ou não só um perfil de Twitter, ou não só um perfil de Instagram, e sim um conglomerado, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, de conteúdo sobre o Minnesota Vikings. E início de 2023 casa com uma mudança também de mentalidade dentro da FN Network, né, que já tinha mudado de Fambonanet para FN Network, mas que também era muito focado, uma rede focada em podcasts, e passou a ser algo mais amplo que olha para vídeo, para Twitter, para Instagram, enfim, para todos os canais de comunicação online. Então, no momento em que tu vem conversar comigo com essa ideia de ampliar o projeto do Minnesota Vikings, casa com o que a FN Network estava buscando fazer com a NFL, a NBA, a MLB e a NHL. Então, acabou funcionando demais. E eu lembro também dessa nossa primeira conversa, lembro que caiu de paraquedas, entre aspas, de fato, porque eu falei, quem é esse moleque aqui? Porque não era o meu contato dentro do MVP, né? Inclusive estava meio bem bagunçado, assim, no sentido de quem é o cara que está cuidando desse projeto agora, e acabou tudo dando muito certo. Hoje vocês são, dentro da FNN, um dos projetos aí, um dos perfis, creators, enfim, mais engajados e com quem a gente sabe que pode contar no dia a dia para todos os projetos aí que a gente tem dentro da rede, inclusive além de Minnesota Vikings, né? A gente está conversando sobre algumas coisas aqui em off que ainda não podemos falar, mas coisas boas estão por vir, porque a gente sabe, quando a gente enxerga, cara, eu estou em contato com criadores de conteúdo todo dia desde julho de 2022, que foi quando a gente assumiu a rede. Então, para mim, hoje já está mais fácil perceber quem é o cara que está muito afim e que quer mesmo fazer e tal, e que vem atrás, e que chama, ei, o que eu posso ajudar, o que a gente pode fazer diferente. Então, quando a gente enxerga essas pessoas como você, a gente precisa ter perto, porque no fim das contas é isso que é o nosso grande desafio, é reunir as pessoas que estão afim para que todo mundo consiga caminhar mais, se não mais rápido, mas consiga chegar mais longe lá na frente. E aí já fica meu agradecimento para ti. Já te falei pessoalmente, mas tem que ser publicamente também, porque quando a pessoa merece, a gente tem que falar. Mas, cara, dentro disso, a gente sabe que, assim, você faz por amor, faz porque gosta, ninguém vive disso. Eu sempre falo que 0,0001% dos criadores de conteúdo de esportes internacionais no Brasil vivem disso. E você, obviamente, tem que dedicar muitas horas para o projeto, porque você gosta disso. Eu também já sei a resposta para a pergunta que eu vou fazer agora, mas eu preciso te dar o espaço para você falar disso publicamente, que é o fato de você ter do teu lado a tua noiva, que é uma pessoa que aceita e abraça esse sonho contigo, porque, cara, são várias horas da semana dedicadas. Quando a NFL tá rolando, às vezes é o domingo inteiro dedicado, todo domingo durante 3 meses. Então, que diferença, qual a diferença para ti de ter uma pessoa do teu lado que aceita e, mais do que isso, que apoia essas tuas loucuras, entre aspas, podemos dizer assim? Cara, assim, primeiramente, só puxando o gancho, fiz a entrevista, né, um bate-papo com o Rafão sobre o draft esse dia, e ele falou basicamente isso, falou, tipo, eu comecei a ganhar dinheiro de fato agora produzindo conteúdo com a NFL, tipo, faz 2 anos. Então, para vocês verem, para vocês terem uma noção, um cara do tamanho do Rafão, que já tá na NFL Brasil, um cara que, pô, fazia transmissão no antigo esporte interativo lá em 2012, o cara tá começando a ganhar grana só agora, tipo assim, com isso, entende? É muito difícil, então a gente se doa muito por isso, tá? É assim, a gente faz por amor, mas é na raça também, tá? Cara, mas, pô, falar da minha noiva, aí você vai me quebrar, né, cara? Eu acho que, pô, a Ju, ela é sensacional, ela foi comigo no Embrasa, fez questão de ir comigo no Embrasa, por mais que a gente, assim, não tenha condições boas de poder fazer uma viagem tranquila sem pensar nos gastos, mas era um sonho. Inclusive, FNN, muito obrigado, venho deixar também aqui publicamente, ajudou muito nessa viagem.
A galera da comunidade dos Vikings ajudou muito também. Se não fosse essa viagem, não teria conhecido vocês pessoalmente, não teria feito contatos, não teria virado a chave em criar o Minnesota Vikings Brasil, porque eu tive lá a realidade disso, né, dos produtores. Mas, cara, para falar da Ju, cara, a gente já tá junto há 8 anos, estamos para casar aí, né? Estamos noivos. Ela é uma pessoa muito calma, ela é tipo assim, enquanto eu sou muito agitado, falo demais, falo alto, sabe, hiperativo, ela é o meu, sim, a minha calmaria, né? Ela é a hora que me acalma, ela, pô, me apoia muito, como você falou. A gente que acompanha a NFL, pô, é um jogo demorado, uma transmissão, um jogo. Se você vai assistir um jogo no domingo, você já perdeu ali, vamos dizer, perdeu entre aspas, né? Perdeu 3 horas e meia. E, pô, eu, eu e ela, a gente só se vê final de semana. Então, por exemplo, pô, quando tá tendo NFL, fala pra ela, ó, é os Vikings e você já sabe. E ela já sabe, ela é tranquila, não fica colocando empecilho, sabe? Ela apoia, ela, pô, ela já sabe, entende um pouco do jogo, ela, pô, conhece alguns jogadores, ela, sabe, ela às vezes ela tá mais tranquila, ela se empenha, fala, aquilo ali é falta, né? Aquilo ali, tipo assim, sabe? Ela tem essa preocupação em demonstrar, mesmo que ela não goste, ela tem a preocupação em demonstrar, tipo assim, ó, eu sei que isso aí aconteceu, eu sei que você gosta, então vou dar uma atenção nisso, entende? É uma via de mão dupla. Então, pô, ela é sensacional. Eu não, assim, inclusive, se você fez isso, amor, te amo, viu? Você é sensacional. Cara, acho que é muito importante, tá? Principalmente para quem produz conteúdo, você ter um apoio. Porque, cara, a gente sabe o quanto é difícil, a gente tem que dedicar horas do nosso dia, às vezes não tem tempo, eu também, às vezes, não tenho tempo, fico frustrado por não ter tempo de fazer as coisas que eu quero. Inclusive, uma das coisas que a gente não pode falar, né? Ainda não tive tempo, né? Mas já estou me dedicando para ter um tempo para isso, porque a gente tem o nosso trabalho no nosso dia a dia, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que correr atrás de outras coisas. Por exemplo, tô noivo, tem coisas de noivado para ir atrás, então são muitas coisas acontecendo. E, cara, assim, produzir conteúdo, se fosse possível, e é um sonho meu, se eu conseguisse trabalhar com isso apenas, seria o meu sonho. Eu acho que, como eu falei, querendo ou não, faz parte um pouco da minha área de formação, porque eu tenho conhecimento sobre muitas coisas que envolvem, e para mim seria um sonho. Estou batalhando para chegar lá, mas não é uma coisa que eu fico pensando na grana agora, porque eu já tenho meu trabalho, graças a Deus, trabalho com meu pai numa marcenaria, e a gente é sólido, sabe, consigo me virar, então consigo produzir meu conteúdo também, então consigo, né, conciliar isso. Lá na frente, se eu conseguir me dedicar só à criação de conteúdo e ter um retorno financeiro, com certeza para mim vai ser melhor. Mas enquanto isso, a gente vai se virando e é isso. Então, assim, a gente nem falou, tá, do futebol, porque eu falo muito, né? Mas eu sou o torcedor do São Paulo, tá? Porque na minha época de Paraná, né? A gente sabe que Paraná não passa o Campeonato Paranaense, passa o Campeonato Paulista, o Campeonato, às vezes, do Carioca. E o que passava na época, lá quando eu era pequenininho, é o São Paulo. São Paulo tá na época 2005, lá, que eu era molequinho, pô, tava ganhando tudo. Os amiguinhos lá quando eu ia jogar futebol, tava todo mundo com camisa de São Paulo. O meu pai, ele é santista, mas ele não gosta de futebol, não acompanha. Hoje, para ele, tanto faz. Então, não tive esse contato de tipo, ó, você vai torcer pro Santos. Não, tipo assim, meu pai, a pessoa perguntava quando eu era pequena, você torce pra quem? Meu pai é santista, mas eu não tinha essa vibe de torcer pro Santos. Então, por influência dos amiguinhos da época lá, virei torcedor de São Paulo. Não vou entrar nesse detalhe assim, né, mas sou São Paulino fanático, maluco, doente, igual sou pelo Minnesota Vikings, mas hoje eu sou mais maluco ainda pelo Minnesota Vikings, então eu tenho até um trato assim com a Ju, que é minha noiva, né? Eu prefiro dedicar o meu tempo ao Minnesota Vikings quando tá tendo, tipo, jogo de domingo. Pô, vai passar Minnesota Vikings de noite, São Paulo de tarde. Pô, não, vou assistir o Vikings à noite, de tarde a gente fica de tranquilo, faz alguma coisinha, porque eu também tenho, como eu falei, é uma via de mão dupla, né? E eu prefiro dedicar o meu tempo, assim, para os Vikings. Mas, assim, acompanho sempre, tô sempre vendo as coisas e é isso. Cara, duas coisas aqui sobre essa tua fala. A primeira é que a gente já tá chegando a 50 minutos de papo aqui, e para mim a palavra que define o Chudes em tudo que tu falou, a gente começou falando da tua carreira no futebol, da bola redonda,
a gente passou para tua carreira como wide receiver. A A gente. gente, a gente falou de 40-yard dash lá no Embrasa, que tu tentou 5 vezes. E aí a Sim, gente passou para o teu início no MVP, enchendo o saco do Cria para te dar uma oportunidade. E depois sobre tu ter abraçado o projeto quando ele poderia caminhar para um final, porque as outras pessoas passaram a ter outras prioridades, enfim. Então, sim, disso tudo, para mim, a palavra que fica é que tu é um cara muito dedicado, esforçado, entendeu? Que tu quando tu quer alguma coisa, tu vai se dedicar para aquilo e aquilo vai acontecer de uma forma ou de outra. perfeito. Nesse sentido, tu acabou de falar que tu tem o sonho aí, vamos dizer, podemos usar essa palavra, de um dia trabalhar com criação de conteúdo. Então, velho, pensa nessas coisas todas que passaram na tua vida e pensa que uma hora elas aconteceram. Sim, Então, se eu puder te falar alguma coisa aqui, eu vou te dizer que, cara, continua com isso na cabeça, obviamente, e aí, por outros motivos, a gente já conversou sobre isso também, mas, pelo amor de Deus, não larga o que tu tem seguro e o que tu faz hoje, mas mantém esse sonho na tua cabeça que, com o teu esforço, tua dedicação, isso vai acontecer. Mas, ponto parágrafo. Tu falou aqui sobre horas de São Paulo ou Vikings, enfim, horas além de futebol americano. Quando você não está pensando em Minnesota Vikings, e não trabalhando também, porque a gente já sabe com o que tu trabalha, o que, sim. que vocês gostam de fazer, o que, que vocês fazem nas horas vagas, com o que o Chudes passa o tempo quando não é com futebol americano? Cara, como eu falei, eu conheci o futebol americano por conta de videogame. Então, assim, eu sempre fui, cara, alucinado por videogame. Graças a Deus, assim, eu sei que para muitos a galera demorou a ter um videogame. Eu, graças a Deus, meu pai conseguiu me dar um videogame na época. Lá comecei com o Nintendinho, depois o Play 1, Play 2. Ele sempre se esforçou. A gente nunca fui bem de vida, assim, a gente nunca passou fome também, mas a gente não era luxo, sabe? A gente tinha ali as coisas contadas e tal, mas ele conseguiu me dar esse videogame na época, então eu desde pequeno tenho contato com videogame. Você ia falar alguma Quando coisa? tu, quando tu trocou do Play 1 pro Play 2, tu fez igual aquela banda americana, né? Qual banda? Trocou de Play. Pô, tu me quebra, cara, que tu posta umas paradas no Twitter e eu dou risada porque eu sou muito, o meu humor é muito assim, sabe? Pô, você me quebra demais, cara. Você posta umas paradas, você fala uns negócios que agora você falou e eu já lembrei. E eu dou risada. Mas vamos Mas lá, aí você é gosta de isso. jogar videogame, então, é isso? Pô, eu amo jogar videogame, o Cop. Só que eu sou aquele cara que eu gosto de jogar off. Eu não gosto de jogar online. Eu odeio jogar online. Eu odeio gente atrapalhando minha gameplay. Então, pô, eu vou jogar um FIFA, eu gosto de jogar um modo carreira ali, tranquilinho, simular a vida do GM ali, do técnico, comprar jogador. Vou jogar o Madden, pô, vou pegar o Vikings. Agora eu vou ganhar o Super Bowl com o Vikings, vou contratar fulano, vou vender, ou Já vou trocar ganhou no ciclano. videogame? Ah, várias vezes, né? Porque, né? É. E nunca troca o Justin Jefferson, jamais façam isso, não se troca de Justin Jefferson, tá? Nem no Madden. E então, assim, o Lucas, eu sou. Cara, amo. Sim, a minha válvula de escape do meu dia de estresse é o videogame, tá? Porque, pô, eu chego assim do trabalho, lógico, eu chego, eu vou fazer coisas dos Vikings, né? Mas quando eu acabo ali, quando assim, pô, encerrei meu dia ali pelas 9h30, 10 horas da noite, eu falo, não, vou jogar um pouquinho. Hoje tô jogando o NBA 2K com o Minnesota Timberwolves, né? Fico ali brincando um pouquinho também, porque eu amo basquete também. A gente nem chegou nesse ponto, né? Mas eu falo muito e já estamos chegando no nosso ciclo aí para encerrar. Mas amo jogar videogame e quando tocar Ju, a gente adora assistir série. Eu sei que você vai chegar numa pergunta aí, mas, né? E, enfim, a gente ama assistir séries, assistir filme, mais série, né? A gente adora assistir série, maratonar, né? Bom, né, cara? Você fica ali sossegadinho, pede um negócio para comer, né? Toma um Já viu, negócio já viu, ali. já viu Ted Laço? Ainda não vi, cara, porque o Ted Lasso, ele, se eu não me engano, é tipo de uma Tá na plataforma. Apple TV. Então, aí eu não tenho acesso, né? Mas Eu dizem que é muito também boa. não. Eu também não tinha. A semana retrasada, eu falei, tá, vou pegar 7 dias aqui só pra ver como é que é. E aí, se você não quiser gastar R$ 21,90 por mês, não faça isso.
Porque você vai Certo. gostar de Ted Lasso e você vai acabar assinando, porque agora eu tenho que terminar o negócio. Mas é uma das séries que tá na minha lista pra assistir, tá? Eu só não assisti justamente por conta que, né, a plataforma que ela está é mais difícil o acesso. Ou tem outros jeitos aí que a gente não pode Tem. fazer a propaganda. É, Mas vamos lá, vamos entrar nesse assunto então. Cara, agora eu tô feliz porque eu já sei a resposta de novo. Então. Ou será será que que eu você não sei? sabe? Então. Ai, ai, ai. Ai, cara. Vai lá, faz a pergunta. Vamos ver. Agora eu já sei, só que do outro lado. Vai lá, fi. How I Met Your Mother ou Friends? Tá, vamos lá. Eu sou fascinado por séries de comédia, tá? Eu acho que, pô, eu sou por esse meu jeito, eu adoro assistir série que me faz rir. Então, eu vou chegar lá já, tá? Mas pô, Modern Family eu adoro, gosto, pô, demais. Brooklyn Nine-Nine, pô, tem várias séries aí de comédia que a maioria eu gosto. Eu não vou falar que é ruim, não, tá? Eu adoro, eu acho maneiro pra caramba. How I Met Your Mother. Eu assisti sozinho e gostei muito. Adorei, assim, achei maneiro, o humor, pô. Marshall torce Porra, pros o Marshall Vikings. Vikings, cara. Como é que tu vai Quando me eu vi decepcionar aquilo, desse jeito? não, quando eu vi aquilo, eu fiquei maluco. A minha única e exclusiva decepção com o Marshall é por ele ter vestido a camisa do Packers, graças a Lily ingrata. Mas, né, quanto a isso, beleza. Então, assim, pô, a série é excepcional, tanto que eu e a Ju, a gente tem um trato, né? Quando a gente começou a ter o relacionamento, ela também gosta muito de série, então ela tava assistindo uma série, eu tava assistindo outra, só que, pô, chegava no final de semana, queria assistir série junto, mas, não, vamos assistir a minha. Não, vamos assistir a minha. Aí, o que a gente fez? Não, então vamos assistir as duas. Primeiro a gente assiste a sua, depois assiste a minha, e assim ia. Ela assistiu Friends, eu não. Eu assisti How I Met Your Mother, ela não. Então falou, vamos nós dois assistir as duas, né? Então eu Uhum. assisti Friends com ela assistiu How I Met Your Mother comigo. Como ela é alucinada, assim, por Friends, ela já assistiu pela sexta vez e eu não tô brincando. Acho que ela tá na sétima já de novo assistindo. Infelizmente, para você, Lucas, eu vou ter que dar o meu voto para Friends, porque eu preciso apoiar a minha noiva nessa, Esse foi tá? o Playmakers com o Gabriel Stoltz, rapaziada. Mas, cara, assim, amo How I Met Your Mother, me divirto muito, acho que é maneiro demais a série. Como eu falei, pô, o Marshall é o melhor personagem, cara, é absurdo. Só de ter o Vikings na série lá, pô, é absurdo. Não vem Mas, não, não vem não. mas eu. Não, Não não. vai Eu, mudar o voto, não adianta puxar o saco. não, mas o meu voto tem que ser defendido também, porque senão complica pra mim, entende? Mas, Tudo cara, bem. amo série, velho. Amo série. Inclusive, se eu posso fazer uma sugestão, porque enquanto toda oportunidade que eu tenho, eu faço essa sugestão para quem gosta de série assistir. Por Para você que favor. tem o seu casal aí, independente do gênero, tem uma série que se chama This Is Us. Você conhece? Putz, Tu já assistiu? Gostou? sensacional, velho. Pô, só digo isso. Se você tem o seu casal aí que vocês gostam de assistir coisa junto, assiste This Is Us e depois me fala lá, ó, assisti e gostei, assisti não gostei, assisti e aconteceu tal coisa. Eu recomendo para todo mundo, tá? Porque, cara, que série fenômeno. Minha esposa assistiu, começou a assistir e eu não quis. Ela é muito viciada em série, muito. Ela assiste 30 e eu assisto uma. E aí ela assistiu tudo e eu não peguei no começo. Até Aham. que ela insistiu, e eu falei, tá, vamos começar de novo. Então, depois que ela tinha acabado, ela falou, eu falei, eu quero assistir, assiste comigo de novo? Ela assiste. E, velho, é demais. É Pra foda, gente que né? gosta de futebol americano, então, porra, tem muita referência, né? Muita, muita. Olha, Principalmente ao estilo, mas tem sim, muita, né? sim, eu comentei, eu cheguei a comentar com o Ju, eu falei, olha, se eu tivesse conhecido o futebol americano agora, assistindo, tipo, o This Is Us, eu tinha sido Steelers, certeza, com certeza absoluta, porque é maneiro demais. Mas, pô, eu É e a Ju muito bom. assistimos uma porrada de série juntas já. Assim, a gente ama assistir série, É, é um dos nossos programas as- favoritos. sobre This Is Us, só vale fazer o disclaimer que você tem que ir preparado pra chorar, né? Ao mesmo Não, tempo que você ri muito, você vai sim, chorar porque te pega, assim, é um drama que pega mesmo, mas vale muito a pena. Tá no Prime, se eu não me engano, né? tá no Prime.
E, cara, essa foi a tua indicação, acho que sim, dá pra dizer esperada. Você falou que sempre dá Tá, ela. Agora certo. a gente precisa de uma indicação, pode ser de série, filme, comida, Tá, música, eu o já que você tenho em quiser. mente já. Que ninguém espera que o Schultz vai dar. Então a palavra é sua indicação inesperada. Tá. Relacionado a esporte também, tá? Não sei se não é esperada, mas acho que seja. Não acho que é todo mundo que goste. Mas tem um anime, né? Vamos dizer assim, chama Kuroko no Basquete. Não sei se você conhece, já assistiu. Tem na Netflix. Não? Não? Tá, vou te dar o resumo. Se você se sentir interessado, você assiste depois, tá? São 3 temporadas. Kuroko no Basquete é baseado na história de japoneses, né? No colégio de basquete japoneses. É um anime que não tem superpoder, tá? Ele é baseado basicamente em movimentos reais que acontecem no basquete. Tem as coisas animalescas ali, claro, porque é um anime, né? Você tem que trazer aquela questão, né, de Sim. surrealismo ali, né? Mas é assim, basicamente tem um high school ali, um time de basquete que é de prodígio, 5 caras, né? Que no basquete são 5 jogadores, e tem o sexto homem. Os 5 caras, cada um tem uma especialidade. Então, um cara é muito alto, bom no rebote e bom de duncar. Outro cara é bom na bola de 3, outro cara é habilidoso, tipo skill player, né? Tipo Kyrie Irving, assim. Enfim, cada um tem uma especialidade, e o sexto homem, que é o jogador fantasma, vamos dizer assim, ele é especialista em passe. E aí, quando eles se formam no high school, que eles ganham de todo mundo, batem todo mundo no high school, eles se formam no high school, só que cada um vai para uma faculdade. Então, Uhum. eles começam a se enfrentar um contra o outro na faculdade. E aí, esse sexto homem, que é o Kuroko, o nome do anime, né? Kuroko no basquete, ele só sabe fazer passe, ele não sabe fazer uma bandeja. Ou seja, se ele ficar sozinho, ele não sabe fazer uma bandeja. Só que a especialidade dele é passe. Então, ele precisa de um cara para conseguir bater os outros amigos dele do high school. E aí, Uhum. um japonês que estudou nos Estados Unidos, aprendeu basquete lá, volta para o Japão, nessa mesma escola com o Kuroko, e aí eles começam a ter uma ligação, e aí a saga, né, as 3 temporadas é indo em busca de ganhar dos outros amigos deles. E assim, eu falando, não sei se eu consegui convencer alguém, mas para quem gosta de esporte, principalmente basquete, eu acho que é uma série legal de assistir, tá? É curtinha, 3 temporadinhas ali, é 20 minutos cada episódio, e rapidinho acaba. Vou colocar na lista, de fato tá totalmente validado como inesperado, porque eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. E tá na lista aqui, eu vou ver se eu dou uma chance pra ver se a Não, gente assiste, se você assistir 1, 2 episódios, 40 minutinhos que você perder ali, você já vai saber se você gosta ou não, que não é aquela série que fica enrolando, sabe? Primeiro episódio você já entendeu o que é o propósito da série, entendeu? O do anime ali você fechou, já entendeu. fechou, perfeito. Cara, olha só, obrigado, tá? Passamos de 1 hora de gravação aqui. Eu sei que teria mais várias horas aqui, muitas histórias pra gente contar, mas eu sempre digo todo episódio, mas é clichê, mas é verdade. O papo foi bom, então passou muito rápido. E a gente vai ter outras oportunidades aí para conversar nos próximos meses, anos aí de parceria de Minnesota Vikings Brasil, FN Network e também nessa parceria que a gente acaba criando aqui entre pessoas, né? Muito mais do que perfis, a gente acaba criando parceria entre pessoas. Eu até tinha anotado aqui para te perguntar sobre os amigos, né, que tu fez criando conteúdo e tal, mas tu falou Nossa, ali desde o um grupo do monte. Facebook até toda a galera do Minnesota Vikings, então te agradecer por esse papo, Chudes, por mais uma vez por tu ser tão parceiro da FN Network aí em todos os projetos que a gente tenta, né, trazer para a comunidade. E, enfim, abrir a palavra para tu dar o teu último recado aí para quem nos escutou e ou assistiu até aqui. Então é isso, para quem estiver escutando a gente aí, muito obrigado, né, por ter dado a oportunidade de eu falar um pouquinho da minha história, né? Como eu falei, não é tão interessante assim em questão de, pô, não aconteceram tantas coisas absurdas, mas é legal a gente ter o espaço de contar para alguém, né, nossa trajetória. Fico muito feliz de estar participando da FNN, muito feliz mesmo, já externei isso para você, você sabe o quanto eu gosto de fazer conteúdo, não só dos Vikings também, né? Mas inclusive participei da live aí do mock draft com o Pinho, enfim, a gente ama o que a gente faz.
Agradecer também a galera dos Vikings que deu oportunidade também de eu aparecer, né, como criador. Como o Risada falou, o Risada até me deu uma chamada de atenção essa semana, porque eu basicamente passei a semana toda explicando draft, fazendo arte, fazendo textos e, pô, fiz de tudo para deixar o mais claro possível para a galera entender o que é o draft, mas sempre aparece um cara que não tem tempo de mexer no celular, um desavisado, um cara que, pô, fala que torce ali, mas não consegue acompanhar e tal. Aí eu acabei perdendo um pouquinho a paciência. Não perdendo a paciência, acho que eu respondi um pouquinho da maneira que eu não devia. E o Risada veio, como eu falei, o Risada é um cara sensacional. Veio no privado e falou: Cara, ó, você é um formador de opinião. Eu sei que às vezes a gente perde a paciência e etc. Mas você tem que se comportar de tal forma, porque as pessoas escutam. Quando você fala, as pessoas escutam e levam a sua opinião como, né, como a certa. Aí eu falei: Não, realmente está certo. Fui lá, chamei o cara no privado. Falei: Pô, desculpa se eu te ofendi. O cara falou: Não, eu entendo, tranquilo, mas ficou tudo certo. Mas, assim, agradecer também, né, por ser essa voz do Minnesota Vikings aqui no Brasil. E se eu esqueci de alguém, perdão, falei alguns nomes aí, né? O Henrique, Lucas, Alisson, Felipe, pô, tem o Murilo também que ajuda, enfim, se sintam abraçados. Novamente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado também ao Zuma também, né? A galera toda da FNN que eu tô fazendo contato aí, o Pinho, recente, é muito bom fazer novos amigos, né? E espero voltar outras vezes em outras oportunidades, porque isso aqui é bom demais. E vamos ver quem que os Vikings draftou, né? Porque eu não falei, mas eu gostei mais do Dallas Turner na primeira rodada do que DJ McCarthy, tá? Já vi antes de começar a gravar que a gente pegou um corner que a gente precisava, Kyrie Jackson de Oregon, e agora eu vou ver quem que a gente pegou. E desculpa por você não ter pego o seu Tyrande, viu? Puta, mano, nem me fala, cara. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos acreditar mais uma vez nesse time safado. Judis, muito obrigado. Você que nos assistiu e nos ouviu até agora também, muito obrigado. Siga o Minnesota Vikings Brasil Isso, siga no Minnesota Vikings Twitter, Brasil em tudo aí, viu? no Instagram. Escute também o Minnesota Vikings Brasil Podcast. Agora, provavelmente, vamos ter aí episódios falando da classe de draft do Vikings, né? Na semana que Vamos. vem. Amanhã já Siga, vamos gravar. boa. Siga também a FN Network aí, @SomosFN em todas as redes sociais. Mais uma vez, o meu agradecimento. Tá entregue o 7º episódio do Playmakers. Boa, uniformizado. E agora eu vou ali deitar no sofá, assistir o Vasco da Gama e ficar chorando as pitangas, porque o Chudes escolheu Friends ao invés de How I Met Your Mother. Rapaziada, muito obrigado. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu, tamo junto.